Nos diz a palavra de Deus, Isaías 55:8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Vamos ler juntos o versículo 13. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Amém, amados? Os irmãos podem sentar-se. Amados, nada pode impedir que as promessas de Deus para o seu povo se cumpram. Quando Deus determina, quando Deus estabelece, ninguém pode mudar. Ele é o Deus Todo-Poderoso e diz de si mesmo: operando eu, quem impedirá? Então eu queria que você pudesse ter a certeza que você faz parte do povo de Deus, e por isso todas as promessas descritas, transcritas, trazidas na palavra, são para a sua vida. Todas as promessas. Evidentemente Deus estabelece condições para que possamos receber as promessas. Ninguém receberá as promessas sem que esteja firmado na presença do Senhor, sem que esteja buscando a face do Senhor, sem que tenha o Senhor como o maior amor da sua vida. Ainda há pouco eu fazia uma homenagem à minha esposa, pelos 40 anos de namoro, e tenho certeza, amados, que ainda que não conhecesse a Deus, ele já olhava para a minha vida, e olhando do alto, vendo toda a estrada, ele sabia de que mulher eu precisaria para que pudesse caminhar e alcançar as bênçãos dele. Só que houve um dia em que eu conheci ao Senhor Jesus Cristo. Eu não o conheci na minha juventude, nem na infância, nem na adolescência, nem na juventude. Vim conhecê-lo já aos 38 anos de idade. E naquele dia que eu o conheci, eu pude compreender o que significa a palavra de Deus dizer que nós precisamos amar o Senhor nosso Deus acima de todos e acima de tudo. Amados, só pude compreender isso quando eu vim a conhecê-lo. E conhecendo o Senhor, eu tive que reservar para Ele o melhor lugar no meu coração, o melhor lugar na minha mente, para que eu pudesse receber dEle as porções que Ele tem preparado para a minha vida. E quando nós o colocamos acima de tudo e de todos, certamente Ele nos abençoa e nos presenteia, fazendo com que nós possamos viver na nossa vida pessoal, na nossa vida conjugal, na nossa vida familiar e em todas as demais áreas, a plenitude do que Ele tem para nós. Então, amados, nós precisamos entender que as condições que Deus estabelece na sua palavra precisam ser seguidas, precisam ser obedecidas, para que nós possamos verdadeiramente receber dele as promessas. Eu quero ministrar hoje sobre essas condições, e queria que você pudesse crer que Ele é Deus poderoso para transformar todas as circunstâncias. Já foi dito hoje, na ministração do ofertório, que estamos passando por um tempo de grande crise. Não só no Brasil, mas em muitas outras partes do mundo. Mas nós, quando estamos em Cristo, recebemos de Deus o poder para fazer essa travessia e alcançar vitória. Não que ignoremos a crise. O que nós não podemos ignorar é que se obedecermos a palavra de Deus, a crise não terá poder para impedir que as promessas de Deus, as bênçãos de Deus venham sobre nós, nos alcancem e nós possamos ser bem-sucedidos, bem-aventurados em tudo quanto fizermos. Mas é uma promessa de Deus. Transformar circunstâncias adversas em circunstâncias favoráveis faz parte do operar de Deus.
Quando nós murmuramos, nós declaramos no reino espiritual que nós diminuímos o poder de Deus. A murmuração, ela entristece o coração de Deus porque ela é exatamente isso, uma manifestação humana que desqualifica, desconsidera, enfraquece o poder do Deus Todo-Poderoso. Por isso ele diz, todos quantos murmuraram no deserto não entrarão na terra prometida, porque não creram que aquele que os tirou do Egito era poderoso para colocá-los na terra da promessa. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Não sei quais as circunstâncias que possam tentar impedir a sua vitória. Mas eu queria que você pudesse crer. Deus tem poder para transformar circunstâncias. Esse versículo 13 que lemos juntos fala assim, em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta. São plantas completamente diferentes. No momento certo você vai saber a respeito delas. E vai entender o quanto Deus é poderoso para fazer com que esse versículo se torne realidade na minha vida e na sua vida. Sabe por quê? Porque a palavra que Ele libera não volta para Ele vazia, mas prosperará naquilo para que foi enviada. E esta é a palavra que Deus enviou para nós nesta noite. Você pode glorificar a Deus. Esta é a palavra que Deus nos enviou. Isaías 55 começa dizendo assim, versículo 1. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Amados, Isaías foi um profeta messiânico. Dos grandes profetas, ele foi o que mais profetizou a respeito do Messias, a respeito de Cristo. Isaías 55, ele começa trazendo, amados, assim, uma visão a respeito da salvação que haveria de ocorrer em Cristo. Beber da água viva, os que têm sede. Uma água que jorra para a vida eterna. Lá em João capítulo 4, Jesus teve um encontro com a mulher samaritana. E ele estava sentado junto ao poço de Jacó. E essa mulher samaritana veio buscar água. E ele pediu para ela que lhe desse água. E ela disse para ele, como pedes tu para mim água, sendo tu judeu e eu uma mulher samaritana? Ele disse assim para ela, se tu soubesses quem é que te pede água, tu lhe pedirias e lhe daria a água viva. Aí ela disse assim para ele, como que o senhor vai tirar água? Como que o senhor pode me dar água viva? O senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do poço do qual beberam ele, seus filhos, seu gado? Jesus disse para ela assim, amada, se você beber desta água, água deste poço, você continuará tendo sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará dentro de você uma fonte que jorra para a vida eterna. Amados, então ele diz assim, o profeta Isaías profetizando a respeito de Cristo. Ó vós, todos que tendes sede, vinde às águas. Essa água que flui do altar, essa água viva, cristalina, poderosa, que é a palavra do Deus Altíssimo. Essa água está disponível para que todos possam beber, experimentar dessa água. E essa água possa fazer jorrar do interior uma fonte de água, que jorre para a vida eterna. Beber dessa água significa alcançar salvação em Cristo. A água da palavra. Essa água que quando passa a jorrar de nós, nós passamos a ter em nós também, amados, a capacidade, a possibilidade, a oportunidade de fazer com que outros possam beber dessa água. Quando você fala de Cristo para uma vida, quando você fala da salvação em Cristo, para os seus parentes, para os seus familiares, para os seus amigos, para os seus colegas, você está oferecendo também dessa água porque ela já está jorrando de você. Só que para beber uma água da fonte, você precisa ir até a fonte. Você só pode experimentar da água da fonte se for até a fonte. Mas quando nós começamos a beber dessa água, e temos prazer em beber dessa água, Jesus diz, no Evangelho de João, que
Haveria um momento em que das nossas vidas pararia de jorrar apenas uma fonte, mas rios de água viva fluiriam do nosso interior. Mas isso é tremendo, sabe por quê? Porque quando os rios começam a fluir, você já nem sabe mais quantas vidas você está alcançando, quantas vidas têm bebido dessa água, quantas vidas têm sido saciadas com essa água viva, através do seu testemunho, através da palavra que é ministrada, inclusive nos programas de televisão, palavra que é ministrada através da internet, através do site. Amados, são instrumentos, ferramentas que Deus nos propicia para que possamos alcançar vidas que nós não conhecemos. Mas nós não precisamos conhecê-las. Nós só precisamos fazer com que essa fonte, bebendo cada dia mais da própria água viva que é a palavra, ela se transforme em rios de água viva que fluirão do nosso interior, e por onde esse rio passar, enxames de criaturas viverão. Amados, é uma porção tremenda que Deus tem para nós. Quando Isaías, profetizando sobre Cristo, traz essa palavra, ele quer dizer exatamente isso. Você precisa beber dessa água. Às vezes a sua sede não é da água natural. E Deus disse que um dia Ele traria sede e fome sobre a terra. Mas não sede de água e nem fome de pão, mas sede e fome da palavra de Deus. Então, nós precisamos entender que a salvação está disponível para todos. E ela só é alcançada através de Cristo Jesus. Nenhum outro nome há sobre a terra pelo qual importa que sejamos salvos. Nenhum outro nome pode ser invocado quando nós queremos ser alcançados pelo glorioso plano de salvação de Deus. A nossa vida precisa pertencer a Cristo, para que possamos ter em nós uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Mas ele continua dizendo assim, versículo 1 ainda: e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Amados, eu não sei se vocês têm o pleno conhecimento do que diz a palavra de Deus, e é absoluta verdade. O preço já foi pago. Jesus Cristo já pagou o preço pela minha vida e pela sua vida. Amados, nós não fomos apenas resgatados por uma palavra. Houve um preço pago pelas nossas vidas. O preço mais alto já pago na face da terra. Lá em 1 Pedro, abre em 1 Pedro, a sua Bíblia. Versículo 17 diz assim: e, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Vamos ler juntos o 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Você pode dar glória a Deus? Amados, nós somos comprados por bom preço, mas não preço de ouro, nem preço de prata. Não havia bem na face da terra que pudesse pagar o resgate das nossas almas. E aí nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus Cristo. E aí continua o capítulo 1 dizendo ainda, versículo 22: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Capítulo 2, versículo 1: deixando, pois, toda malícia, e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai ardentemente, como meninos novamente nascidos, o puro leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é bom. E chegando-vos para ele a pedra viva,
reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amados, o preço foi pago. O vinho e o leite estão à nossa disposição. O vinho, amados, nós sabemos, foi a redenção pelo sangue de Jesus Cristo. O leite, esse puro leite racional, é a palavra de Deus. Nós somos amamentados por esse leite quando nascemos em Cristo. O seio da igreja, amados, nos amamenta. Esse leite que flui do altar, que faz com que nós sejamos fortalecidos, amamentados quando crianças, e possamos ir crescendo, 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 até que nós não possamos mais viver só do leite. E essa palavra, muito mais do que leite, se torne para nós também mel. E aí nós podemos ver se cumprindo uma das grandes promessas de Deus sobre as nossas vidas, sobre o seu povo de Israel. Antigamente ele disse para o povo que os tiraria do Egito e os levaria a uma terra boa, uma terra que emana leite e mel. Hoje, como filhos de Deus, descendentes de Abraão pela fé, nós também fomos resgatados do Egito, que é a figura do mundo, e trazidos também para uma terra boa, que emana o leite e o mel, que é a igreja do Deus vivo. O leite e o mel que são a palavra de Deus, leite para os recém-nascidos, mel para os experimentados. Os experimentados são aqueles de quem diz o salmista no Salmo 119, 103, ele diz assim: ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Então, amados, quando Isaías profetiza, diz assim: já está pago o preço, pode vir e comprar sem dinheiro e sem preço vinho e leite. O sangue de Cristo está à disposição de toda a humanidade, para a redenção dos pecados, para a salvação e vida eterna. A palavra de Deus, para que sejamos limpos, possamos crescer, ser fortalecidos, e tendo prazer nela, meditando nela, possamos receber de Deus todas as promessas que Ele tem para as nossas vidas, desde que a obedeçamos. Amados, continua o profeta Isaías dizendo assim no versículo 2: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Amados, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Quando nós damos mais valor às coisas do mundo do que às coisas de Deus, nós estamos gastando naquilo que não é pão. Quando valorizamos, amados, coisas que desagradam a Deus e deixamos de valorizar aquelas que agradam a Deus, nós estamos como que correndo atrás do vento. Valorizar o que não é eterno, valorizar o que não tem valor eterno, antes de valorizar as coisas de Deus, é correr atrás do vento. Você não vai alcançar, você não vai pegá-lo. Às vezes nós deixamos de receber porções tão tremendas, tão poderosas da parte de Deus para as nossas vidas, e essas bênçãos estão retidas, sabe por quê, amados? Porque nós continuamos correndo atrás do vento. Continuamos achando que se nós não nos esforçarmos e procurarmos fazer tudo neste tempo, nós não iremos prosperar. Eu queria que você pudesse compreender, se ainda não compreende, que há uma diferença essencial entre a riqueza e a prosperidade. A riqueza, uma boa parte dos homens, né, do ser humano, pode consegui-la com a sua própria força, com os seus próprios dons, seu próprio talento, sua dedicação, seu esforço. Os homens podem enriquecer, Deus diz na sua palavra, que os homens enriquecem.
Mas a prosperidade, ela só vem de Deus. Ainda que nós possamos dizer, às vezes assim, aquele ímpio prosperou. Às vezes nós queremos dizer, aquele ímpio está bem sucedido, aquele ímpio está enriquecendo. Porque o Senhor me deu uma visão exatamente sobre o que é a prosperidade segundo Deus, segundo a sua palavra, e a diferença que ela traz em relação à riqueza. A riqueza pode comprar uma casa. Amém? Amém, amados? Mas jamais comprará um lar. A riqueza pode comprar uma criança, mas jamais comprará um filho. A riqueza pode comprar diversão, mas jamais comprará alegria. A riqueza pode comprar uma mulher, pode comprar um homem, mas jamais comprará uma esposa e um marido. A riqueza pode comprar remédios, jamais comprará saúde. A riqueza pode comprar tantas coisas, jamais comprará a paz. A paz que necessitamos, a paz pela qual o mundo às vezes está em guerra, ela só vem daquele que já pagou o preço, para que nós possamos recebê-la de uma forma que o mundo não pode nos dar. Então o Senhor me disse, a riqueza pode tantas coisas, mas a prosperidade, ela traz aquilo que a riqueza não pode comprar. Aquilo que o dinheiro não compra, o poder de Deus, as bênçãos de Deus, podem nos dar, se formos obedientes à sua palavra. Se praticarmos a sua palavra, se permanecermos na presença do Senhor, se deixarmos de gastar o nosso dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não tem valor eterno. Abra sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 2. Versículo 8 diz assim: amontoei também para mim prata e ouro e joias de reis e das províncias. Provi-me de cantores e de cantoras e das delícias dos filhos dos homens, de instrumentos de música e de toda sorte. E engrandeci-me e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim, em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Versículo 11, vamos ler juntos? E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Sabe o que significa isso? É loucura correr atrás do vento. Nós precisamos permanecer na presença de Deus, deixar de gastar o nosso tempo, deixar de gastar os nossos talentos, deixar de gastar os dons com que o Senhor nos abençoou, naquilo que não é pão. Nós precisamos buscar de Deus o que é precioso, porque, amados, se apartarmos o precioso do vil, o Senhor nos abençoará. Não que nós não possamos, não devamos desfrutar do melhor que existe na terra. O salmista diz assim: eu pereceria sem dúvida se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. A palavra de Deus diz que Deus se alegra na prosperidade daqueles que o servem. O Salmo 1 diz que se nós tivermos prazer na palavra de Deus, tudo quanto nós fizermos, Deus prosperará. Deus quer que prosperemos. A única coisa que Ele pede de nós é que nós tenhamos a compreensão, o entendimento de colocá-lo em primeiro lugar, de buscá-lo em primeiro lugar, porque aí o nosso esforço será menor. Nós deixamos de correr atrás dos ventos. Até porque em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, diz que se nós obedecermos à voz de Deus, praticarmos a sua palavra, nós não precisaremos sair correndo atrás das bênçãos, porque Deus nos abençoará sobre todas as nações na terra, e as bênçãos virão sobre nós e nos alcançarão. Se elas nos alcançarão é porque nós estamos à frente delas. É Jesus quem vai à nossa frente. Nós vamos seguindo as suas pisadas, e as bênçãos vêm atrás de nós para nos alcançar se formos obedientes. Sair correndo atrás de bênçãos, sair correndo atrás do vento é loucura. Nós precisamos permanecer firmados, gastar o nosso dinheiro naquilo que nos traz, não o pão que perece, mas o pão que não perece, e permanece para a vida eterna. Nós precisamos estar na presença de Deus, nos alegrando, separando o precioso do vil. Jeremias traz uma palavra, Jeremias 15, abra sua Bíblia, Jeremias 15.
ele traz uma palavra que tem que ser transformadora para as nossas vidas. Jeremias capítulo 15. Jeremias 15, 16. Achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Primeiro amor. Esse é o primeiro amor. Nós comíamos a palavra, queríamos estar na presença de Deus. Mas tínhamos o maior prazer em meditar na palavra. Aí o tempo vai passando. Nós vamos nos distanciando, às vezes sem perceber. Vai dando aquela esfriada. E o versículo 18 diz assim: por que dura a minha dor continuamente, a minha ferida me dói e não admite cura? Serias tu para mim como ilusório ribeiro, como águas inconstantes? Será que existe um tempo na nossa vida em que nós achamos que Deus é apenas um ilusório ribeiro? Será que servir a Deus é apenas miragem? Mas nós precisamos entender exatamente isso. Deus jamais será ilusório ribeiro, porque estas águas não cessam, nem águas inconstantes, porque a palavra de Deus não muda. Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra jamais haverá de passar. Aí Deus responde, quem está falando isso é o profeta Jeremias, amados. Profeta, não é um ímpio que está trazendo isso. O profeta Jeremias está trazendo, e se ele passou por essa dúvida, se ele teve essa manifestação de distanciamento do Senhor, nós também corremos o risco de tê-la. Por isso é necessário que nós estejamos sempre buscando essas águas, estejamos sempre valorizando aquilo que é precioso, estejamos relegando ao segundo plano aquilo que não agrada a Deus. E Deus responde para ele dizendo assim, versículo 19: portanto assim diz o Senhor, se tu voltares, porque estava distante, então te trarei, e estarás diante da minha face, e se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. E eu te porei contra este povo como forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. E arrebatar-te-ei da mão dos malignos, e livrar-te-ei das mãos dos fortes. Sabe o que significa isso? Esteja na presença de Deus, Ele vai te fazer mais do que vencedor em todas as circunstâncias, e ninguém vai poder impedir a tua vitória, e de você receber as bênçãos que Deus tem para a tua vida. Você pode glorificar a Deus. Amados, é a palavra de Deus para as nossas vidas. Por que é tão difícil nós mantermos o nosso coração com alegria, a nossa mente focada na palavra? Amados, nós não podemos olhar e achar que Deus se tornou para nós um ilusório ribeiro, águas inconstantes. Isaías 55 continua dizendo assim: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. A vida na palavra de Deus. Amados, inclinar os ouvidos significa: Senhor, eu quero ouvir o que tu tens a falar para mim nesta noite. Eu quero ouvir o que o Senhor tem para falar para mim todos os dias. Senhor, a tua palavra, ela soa como uma música aos meus ouvidos. A tua palavra me traz vida, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca do Senhor. Senhor, a tua palavra é a porção maior da minha alegria. Eu quero estar na tua presença, eu preciso permanecer na tua presença, porque eu sei que tu tens para mim porções, Senhor, que eu ainda não recebi, alegrias que eu ainda não vivi, vitórias que eu ainda não alcancei. Nós precisamos ter a certeza de que Deus tem o melhor para as nossas vidas. Aí diz assim, versículo 6, Isaías 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A palavra de Deus diz assim, Eclesiastes 12, falando para os jovens da idade, jovens em Cristo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus tempos. Amados, os maus tempos virão. O que nós estamos vivendo hoje são maus tempos. Mas quando estamos com o Senhor, quando estamos na presença do Deus Altíssimo, ainda que possamos passar por maus tempos, nós sabemos que aquele que iniciou em nós a boa obra é poderoso para completá-la. Nós sabemos, amados, que Deus tem poder para transformar circunstâncias adversas em circunstâncias favoráveis. Ele tem poder para nos dar vitória. E se Ele estiver provando a mim e a você,
por um tempo de escassez, você vai encontrar a sua força para a travessia aqui na palavra de Deus. E você vai poder dizer, como disse Abacuque: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que os campos não produzam mantimento, e o produto da oliveira fale, ainda que nos currais não haja gado, e as ovelhas sejam exterminadas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amados, nós podemos glorificar a Deus por essa porção. Porque quando louvamos a Deus, ao invés de murmurar porque a figueira não floresceu, não há fruto na vide, os campos não produzem mantimento. Mas quando nós glorificamos a Deus, em meio às tempestades, Ele nos faz crescer, andar por sobre as circunstâncias contrárias, subir com asas como águia. O louvor já falou conosco esta noite, amado. O louvor falou conosco esta noite, o salmo falou conosco esta noite, o ofertório falou conosco esta noite. Porque quem falou através dos louvores foi o Deus que habita no meio dos louvores do seu povo. Quem falou através dos salmos e do ofertório não foram os ministros, foi o próprio Espírito Santo de Deus, para dizer para mim e para você: há uma porção preparada por Deus para a sua vida que você ainda não experimentou, está na hora de experimentar essa porção. Há milagres que você ainda não recebeu, há vitórias que você ainda não está vivendo, porque Deus quer que você volte para Ele, Deus quer que você permaneça, Deus quer que você mude a trajetória da sua vida para caminhar na direção daquilo que Ele tem para você. O apóstolo Paulo diz assim: uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Amados, Isaías ainda nos ensina dizendo assim, versículo 7, 55, 7. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Amados, sabe o que significa isso? Nós precisamos ter uma tomada de posição. O que você quer para a sua vida? Coisas temporais ou coisas eternas? O que você quer para a sua vida? É suficiente para você viver um tempo se alegrando? Ou você quer ter uma alegria que nada nem ninguém pode tirar? Jesus fala no Evangelho de João, o evangelista João nos ensina aquilo que Jesus trouxe para os seus discípulos, dizendo assim: se eu estiver em vós, a vossa alegria será completa. Não existe alegria completa sem Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra viva do Deus Altíssimo. Não existe alegria completa sem a palavra. Porque a alegria genuína, ela independe das circunstâncias. Nós não podemos ser como um carrinho de montanha-russa. Sobe e desce. Demora para subir e desce uma velocidade incrível. Montanha-russa é bom para nós nos divertirmos. Mas na caminhada com o Senhor, o nosso caminho tem que ser apenas assim, se elevando a cada dia. Porque a vereda do justo, a caminhada do justo, é como o dia que vai se clareando mais e mais, até que seja dia perfeito. O dia perfeito é o meio-dia, quando o sol está sobre as nossas vidas. Quando o sol, em figura, a palavra de Deus está sobre a nossa vida, plenamente, tocando e possuindo a nossa mente, não haverão mais sombras. Ninguém faz sombra ao meio-dia. Quando a caminhada do justo se aperfeiçoa, ele deixa de produzir sombras. Sabe o que significa isso? Não existem sombras do passado, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Não existem circunstâncias que possam nos prender, laços, inclusive laços de tradição, como foi ministrado hoje, que possam nos prender. Porque nós viveremos em plenitude, vivendo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. O dia perfeito, as sombras, passado, tudo está debaixo dos nossos pés. Nós somos plena e totalmente iluminados pelo Senhor, pela palavra do Deus vivo. Amados, quando temos essa porção sobre nós, nós podemos nos preparar, entender um pouco dos planos de Deus. Sabe por quê? Porque Ele diz que os pensamentos dEle não são os nossos pensamentos, nem os caminhos nossos, o caminho dEle. Não vai acontecer do jeito que você quer, porque ao homem pertence os planos do coração, mas é o Senhor quem traz a resposta. Vai acontecer da forma como Deus quer,
Mas eu queria que você pudesse se alegrar, descansar. Quando Deus quer, o que Ele faz é bom, agradável e perfeito. Não existe contradição. Não pode existir nada que entristeça, que aborreça. Porque o operar de Deus em meu favor e seu favor é perfeito, é bom, é agradável. Essa é a vontade soberana de Deus, que só nos é possível compreender quando nós convertemos o nosso caminho, saímos do caminho do pecado e começamos a caminhar pelo caminho da santificação. Não que não cometamos pecado. A palavra de Deus diz que aquele que disser que não comete pecado já pecou, porque é mentiroso. Só que nós não podemos mais ter prazer no pecado. Nós temos que ir abandonando o pecado, porque o pecado vai nos levar para a morte. Mas a redenção no sangue de Cristo nos traz a vida. A palavra de Deus é vida para os nossos ossos. É vida abundante para as nossas vidas. Amados, nós precisamos entender que em obedecer a palavra faz com que as circunstâncias sejam transformadas. E a palavra foi liberada. E Deus assim, quando Ele libera a palavra, ela não volta vazia. Versículo 13 diz assim: em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta. Amados, sabe o que significa isso? Promessa de prosperidade. Vou repetir: promessa de prosperidade. Quantos querem ter um espinheiro em casa? Misericórdia, né, amado? O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, ele não estava aguentando, um espinho só. Não estava aguentando mais. E orou para Deus 3 vezes. Hein? Paulo não era muito teimoso não, ele orou 3 vezes, Deus falou, para de orar, ele parou. Ele falou assim, 3 vezes pediu ao Senhor que me tirasse o espinho da carne, o Senhor falou, Paulo, para de orar. Sabe por que eu permito esse espinho? Para que você não se vanglorie, para que você reconheça que você é pó, que você é barro, e eu sou oleiro. Você reconheça que você é servo e eu sou o Senhor. Não se preocupe com o espinho. Sabe por quê? Porque se o espinho te enfraquece, saiba que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amados, às vezes nós não compreendemos circunstâncias que Deus permite para forjar o nosso caráter, para mudar a nossa história. Crente nenhum, presta atenção, crente nenhum é forjado no tempo da bonança. Ao contrário, no tempo da bonança, se ele ainda não teve uma travessia difícil, ele vai se distanciar, porque acha que já está merecendo aquela bonança. Acha que ele é o filho predileto de Deus e nem precisa vir para a igreja, pode se distanciar, pode cuidar das suas coisas, não precisa mais cuidar das coisas de Deus. Pode inverter a equação, pode buscar Deus em 3º, 4º, 5º, 6º, 10º lugar, porque as coisas continuarão sendo acrescentadas. Mas quando nós estamos passando por grandes lutas e provas, nós buscamos ao Senhor. E o amor do Pai não rejeita. Não rejeita. Quando nós nos arrependemos, quando nós nos convertermos, a conversão não tem nada a ver com a salvação. A salvação, ela é o início de um processo. Ela ocorre instantaneamente. A conversão, amados, é o desenvolvimento do processo. São degraus que nós vamos subindo nessa escada poderosa que toca da terra aos céus e que é o próprio Senhor Jesus. Que ninguém vai ao céu sem subir por essa escada que é Cristo, pela qual os anjos de Deus sobem e descem. Foi a visão que Jacó teve, o primeiro encontro que teve com Deus. Amados, quando Isaías diz assim, trazendo a palavra de Deus, em lugar do espinheiro crescerá a faia. O espinheiro nós conhecemos. Qualquer planta que tem espinho, ainda que seja um pé de rosas, amado, primeira preocupação que nós temos quando vai colher uma rosa é tirar os espinhos, porque senão vai espetar. Mas o espinheiro que se refere à palavra é um arbusto, mas que só nasce em lugar seco lá no Oriente. Só nasce em lugar seco. O espinheiro que ninguém quer. E Deus fala muito do espinheiro. O espinheiro não produz fruto. O espinheiro é rejeitado, ninguém quer. Existem situações na nossa vida que nós não podemos permanecer nelas. Então Deus diz, eu transformarei espinheiro em faia. A faia, amado, sabe o que significa faia?
A faia é uma árvore típica do Oriente, de bom porte, uma árvore frutífera, e os seus frutos são ricos em tanino. Tanino é uma substância que é utilizada pela indústria farmacêutica para fazer remédio. E essa árvore que Deus vai trazer no lugar do espinheiro, a faia, amados, ela vai ser germinada, vai frutificar, alcança bom porte e tem uma madeira especialíssima. Então essa árvore, ela vai ser abençoadora. Não dá para olhar um espinheiro e desejá-lo, mas dá para olhar para a faia e desejar que a nossa vida seja como a faia. A madeira dessa árvore, ela foi usada muitas vezes para construir casas e construir o templo do Senhor. A sua vida e a minha vida serão usadas para remédio, para edificação da casa do Senhor. Deus transformará espinheiro em faia, para que a glória dele se manifeste em nossas vidas. Amados, são frutos riquíssimos em tanino. O que nós produzimos, e a palavra de Deus diz que nós vamos produzir fruto na estação própria, tem poder para curar outras vidas. Nós não podemos ficar lamentando a situação, nós temos que crer que Deus vai transformar a circunstância, seja ela qual for. E maior que isso, ainda diz assim, e em lugar da sarça crescerá a murta. A murta é uma árvore cujas folhas são sempre verdes. Você já ouviu isso na palavra de Deus, no Salmo 1. Aquele que tem prazer na lei do Senhor será como árvore plantada junto aos ribeiros de águas, que produzirá os seus frutos na estação própria, o tanino, os frutos da faia. E as suas folhas são sempre verdes, as folhas da murta, elas nunca caem. E essas folhas e flores da murta, elas servem para gerar um dos mais preciosos perfumes. A sarça, amado, também é um arbusto que dá em lugar seco. Aí Deus diz assim, você está passando por um tempo de sequidão, eu vou transformar espinheiro em faia. Vou transformar a sarça em murta. Eu tenho poder para mudar as circunstâncias, apenas obedeça, vinde, sem dinheiro, sem preço, vinde às águas, comprai e comei, há um vinho separado para a tua vida, há um leite preparado para a tua vida, há uma porção bendita, se converta do seu mau caminho, deixe as coisas mundanas, santifique-se, busque a face do Senhor, porque Deus vai transformar a sua história, Deus vai transformar as circunstâncias que estão afligindo a sua vida. Chegou o tempo de você se preparar para receber as promessas, porque aquele que prometeu é poderoso para cumprir, você pode crer nisso. Chegou o tempo, Deus vai transformar espinheiro em faia, uma árvore seca, que dá em lugar seco. Deus vai fazer com que desse mesmo lugar seco brote uma grande árvore. Uma grande árvore. Essa árvore servirá para edificar a casa do Senhor, como diz Ageu 1, versículo 8. Vinde, edificai a tua casa, e eu me alegrarei de vós, diz o Senhor. Você, amados, vai fornecer madeira para edificar o santuário de Deus. A sua vida será usada na edificação do santuário, o santuário próprio e o santuário de outras vidas. A sua vida gerará remédio, porque você vai frutificar como a faia, produzir o tanino. A sua vida servirá de sombra. As folhas serão sempre verdes. E você, como murta, vai exalar o bom perfume de Cristo. Nós somos como árvores plantadas junto aos ribeiros de águas, que produzimos fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e por termos prazer na palavra de Deus, tudo quanto fizermos, Deus prosperará. Não são assim os ímpios. Deus faz a diferença entre o que o serve e o que não o serve. Mas eu queria que você pudesse entender agora, Deus está plantando nesta terra bendita um grande bosque de faias e murtas, porque Ele vai fazer prosperar. Nós somos essas árvores plantadas junto aos ribeiros de águas, e diz a palavra e ordena, e todas as árvores do bosque baterão palmas. Vamos aplaudir ao Senhor com grande alegria nesse momento.